Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais marvete da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E hoje estamos aqui com o Salgado, novamente again. Não precisa apresentar, eu tava esperando, tava no aguardo do Salgado falar e eu sou o Salgado. Eu achei que você ia continuar, eu tava esperando. Ele tava esperando o gancho. Enfim, Salgado está aqui de volta com a gente mais uma vez. Uhul. Sempre. Salgado, como é que a gente fala, Nathalie? É o nosso especialista em quadrinhos, em Marvel. Exatamente, Salgado apareceu aqui no episódio de The Boys, da segunda temporada. Ele tá fazendo as lives que a gente faz lá na Twitch, twitch.tv/tênisverde. A gente tá comentando os episódios semanais das séries da Marvel. E o Salgado, que é muito do nerdão especialista em quadrinho, ele tá acompanhando com a gente. Gravou também episódio de WandaVision e agora está aqui pra falar sobre Falcão e o Soldado Invernal. Salgado, diga alguma coisa. A gente falou. Fala oi aí. Oi, um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, falando sobre séries da Marvel. Muito bom. Então é isso. Antes da gente começar, não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @tênisverdecast. Lá você também encontra os nossos perfis pessoais, @natfanatic, @senhor_art. E o Salgado é _salzin. Sigam ele também. E se você quiser acompanhar os outros conteúdos que vão vir da Marvel e as nossas outras lives, twitch.tv/tênisverde. Segue a gente lá também. Bom, Falcão e o Soldado Invernal, que é a segunda série lançada do MCU, né, pós-WandaVision, e até algo que a gente comentou quando falamos de WandaVision aqui no podcast, é que os planos da Marvel meio que foram todos alterados, né? Então a fase 4 do MCU, que era pra ter começado com o filme, acabou começando com a série, e a segunda produção veio justamente com Falcão e o Soldado Invernal, pouquinho tempo depois de WandaVision ter terminado. É uma série que teve como showrunner o Malcolm Spellman, que ele não trabalhou em tantas outras coisas assim. Eu fui dar uma olhada do IMDb dele, talvez ele trabalhou mais como produtor do que necessariamente showrunner, escritor e tal, e teve todos os episódios dessa primeira temporada dirigidos pela Carrie Scogland, que é uma diretora que trabalha em várias séries. Talvez as mais conhecidas sejam Handmaid's Tale e O Justiceiro, que ela dirigiu um episódio que é da Netflix. Dado esse contexto, pequeno contexto, né? Não foi esse contexto todo. Não é tanto contexto assim. Não é tanto, é só o suficiente. O que vocês acharam da série de uma forma geral, gente? Bom, só, né, falando pra quem tá perdido aqui, Falcão e o Soldado Invernal é a série do Falcão e do Soldado Invernal, da Marvel. Acho né? que é meio Só autoexplicativo. Eu acho que é autoexplicativo, mas não custa nada, né? Vai que a pessoa tá aqui perdida. Então, são dois personagens que fazem parte do MCU, né? O Soldado Invernal, principalmente, tinha bastante espaço, o Falcão nem tanto, só que a série, ela vai seguir as consequências, né, de Vingadores Ultimato, o que rolou com esses personagens depois, principalmente o Falcão, que recebeu ali o presente do Steve Rogers, que é o escudo do Capitão América. Então, as minhas expectativas para a série, elas eram altas por causa disso, só que aí a coisa foi mudando por causa de trailers, porque os trailers tinham uma vibe muito diversão, não sei o que, piadinha. Ação. Eu já tava tipo, tá bom, então vai ser uma série aí. Só que em paralelo, tinha declarações do Kevin Feige, né, falando, não, porque Falcão e Invernal vai falar sobre como é ser um homem negro nos Estados Unidos. Aí eu fiquei tipo, gente, como que essas duas coisas vão se encontrar? Eu tô um pouco perdida. No final das contas, eu tava tipo, vamos lá. E aí, por fim, a série não era tão alegria, assim, quanto os trailers mostravam, né? Ela foi pra um lado bem mais dramático. Então, que é uma coisa que eu gosto, porque eu sou bem do drama, assim. O Salgado, acho que preferiria se fosse mais alegria, diversão, não sei. Então, talvez não. Não só alegria e diversão. Eu gostei da série. Eu tava muito empolgado pra ela desde Guerra Civil, sem saber que ia existir ainda. Eu sempre... Foi uma coisa que eu pedi muito, que eu queria uma série dos dois personagens, porque a química pra mim deles em Guerra Civil é tudo. Eu acho que eles mereciam mais espaço junto. E aí aconteceu. Eu gostei da série, mas ficou um buraco pra mim, sabe? Ficou, sei lá, ficou faltando alguma coisa pra mim no final. Mas de forma geral, eu gostei. Não é que, nossa, eu detestei a série, pelo amor de Deus, cancela. Enfim, eu gostei. Alguns pontos me incomodaram, mas eu tô ansioso pra ver mais dos dois
e como vai ser o desenvolvimento daqui pra frente. Eu amei a série. Eu tenho alguns problemas com o desenvolvimento de alguns personagens, que são coisas que a gente vai entrar mais pra frente ao longo do episódio, aqui do podcast, mas de uma forma geral, desde o primeiro episódio eu já tava capturado. Conforme foi passando, meu amor por Sam Wilson foi aumentando cada vez mais, todo o desenvolvimento dele. As temáticas que a série aborda, principalmente, são coisas que eu gostei demais, como são desenvolvidas. E principalmente, é uma coisa que a gente comentou na última live que a gente fez sobre a série, pensando na temática mesmo, no clima da série de uma forma geral, ela soa como justamente essa evolução natural do que os filmes do Capitão América foram, né? Porque, quer queira, quer não, o primeiro filme que eu e a Nath comentamos no episódio aqui dos 10 anos de O Primeiro Vingador, era um filme de guerra, mas ao mesmo tempo tinha aquela vibe matinê, filmes antigos e tal. O Soldado Invernal foi, eu acho que, o grande twist, né, dentro do MCU. Foi um filme muito mais sério, calcado num lance de espionagem. O terceiro, que é o Guerra Civil, ele tem uma temática política dentro dele, que eu até revi recentemente, mas eu acho que ela se perde um pouco por conta do show todo que tem em torno dos personagens e da briga que ocorre, mas eu sinto que a série Falcão e Soldado Invernal, ela é justamente o próximo passo mesmo disso, que é voltar mais pra algo pé no chão, próximo do que era Soldado Invernal, e seguir a partir daí. Isso eu gostei bastante. Sim, eu gosto como a série é justamente isso, é quase que uma continuação direta da saga do Capitão América, né? Porque, de fato, é a saga do Capitão América. A gente ainda tá falando muito sobre o personagem, né? Não só sobre o Steve Rogers, mas sobre o manto do Capitão América e o que isso significa e como seguir daqui pra frente e tal. Então, assim, eu, como muito fã do Capitão América, que é o meu herói favorito, eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito realizada, gostei bastante da série. Concordo que tem alguns pontos que poderiam ser melhor desenvolvidos, mas de uma forma geral o saldo foi super positivo. E a produção também da série, né? Acho que é muito legal a gente ver que o Disney Plus, ele não tá ficando pra trás, assim, em questão de qualidade, né? A gente até falou sobre isso também no WandaVision, né? Que era uma série muito, muito bem feita. E eu acho que o Falcão, ele continua nesse caminho, não tendo tanto essa coisa de, né, firulas, poderes, etc. Mas tipo de realmente fotografia, montagem, edição, direção. E eu fico, né, extremamente feliz que foi uma mulher que dirigiu de cabo a rabo essa série. Então, gostei muito, assim, muito, muito mesmo. Toda semana era uma alegria acordar e poder assistir e tomar café com Sam Wilson e eu ia falar Sebastian Stan e Bucky Barnes e também com Sebastian Stan e o Anthony Mackie. Eles são maravilhosos, perfeitos, eu amo cada dia mais esses dois. Eu concordo. E tipo, até pensando em termos de comparação, WandaVision, ela é custosa, mas eu acho que o custo dela fica muito por conta de todos os efeitos visuais, das firulas, e quer queira, quer não, você olha pra WandaVision, é dentro do MCU, mas ainda assim ela carrega uma linguagem muito televisiva. E o Falcão e o Soldado Invernal, assim que abre a série, que tem a sequência inicial do Falcão pulando do helicóptero lá do avião, e tem toda a sequência de ação, e são coisas que vão retornando ao longo de toda a série, é algo muito mais cinematográfico. Você vê que o custo que tá ali foi justamente em produção cara, viajar pelo mundo, locação, e tudo isso no geral, é algo muito mais grandioso mesmo do que o WandaVision, eu sinto. Sim, e eu acho engraçado porque eu acabei de lembrar disso, da época que ia sair o Capitão América, eu vou até atrás disso depois, que eu lembro que rolou uns boatos, saiu na internet, que a Marvel tava tendo dificuldades com cenas que o Capitão jogava o escudo. Eu lembro que porque era um custo muito caro gravar cenas do Capitão América jogando o escudo. Então, na época todo mundo ficou, nossa, eu vou fazer um filme do Capitão América que ele não vai jogar o escudo, como vai ser? Ele até joga bastante no primeiro filme, assim. Mas é verdade, não é tanto quanto depois no futuro, né? Nos outros filmes ele usa bem mais. Sim, e é até engraçado você pensar, nossa, a Marvel não ter dinheiro pra fazer o cara jogar o escudo. E hoje eles estão fazendo isso na televisão, com uma mega produção que você esquece que você tá vendo uma série. Tá muito alinhado, assim, tá muito pau a pau com as produções cinematográficas deles. E eu acho incrível. É que eu fiquei sabendo que parece que eles têm que usar computação gráfica em várias cenas, porque, enfim, como a gente
já falou várias vezes durante as lives, o escudo não faz sentido como ele se movimenta. As leis da física não aplicam-se a ele. Zero. Então tem muitas cenas que tem que ser computação gráfica ali e tal, então eu imagino que seja bem custoso. E uma coisa, eu acho que a gente falou sobre isso em WandaVision, mas eu trago aqui novamente, eu ainda não me acostumei a acordar sexta-feira de manhã, entrar o logo da Marvel, com a musiquinha da Marvel, e eu vou ver alguma coisa inédita da Marvel, tipo, na sala, sabe? Eu acho que ainda é muito surreal pensar nisso. Nossa, é mesmo, porque é engraçado, porque você fica com aquela ansiedade de que você vai assistir um filme deles no cinema, e você tem isso, sei lá, de 3 em 3 meses, e olhe lá. Sim. E agora ainda, né, piorou, faz um ano que a gente não tem nada deles no cinema, e mais de um ano já, acho. Você ter isso na sua casa toda sexta, eu acho bem legal, porque é meio imprevisível também, a gente não sabe o que vai acontecer na série, a gente, até por questão de... As pessoas exageram, claro, em teorias e tal, mas é gostoso você acompanhar e você ficar, nossa, será que vai aparecer isso? Será que vai aparecer aquilo? Pra onde eles vão? Qual é o futuro? É muito legal. Sim, eu concordo, é uma sensação muito gostosa. A gente tá muito mimado, né? Quem é fã da Marvel está extremamente mimado a partir de agora com o Disney Plus. Tô muito feliz com isso, assim, tipo, eu não fiquei exatamente feliz com o final de WandaVision, mas de qualquer forma a jornada foi super interessante, Falcão foi super legal, então é muito legal isso que cada série tem a sua personalidade também, tem uma vibe diferente, então uns vão gostar mais de uma, outros vão gostar mais de outra, e enfim, vai ter um pouquinho pra todo mundo, né, isso é muito legal. Então, gente, não avisamos antes, mas acho que aqui é um bom momento pra avisar que essa pequena parte no começo do episódio foi sem spoilers, pra gente falar nossas impressões gerais, o que a gente achou bacana em termos de produção mesmo da série Falcão e o Soldado Invernal. E a partir daqui, até o final, a gente vai falar com spoilers sobre cada um dos personagens, a jornada deles. Então fica o aviso, se você ainda não terminou de ver, se você não assistiu, os 3 recomendam? Os 3 recomendam, sim, essa é a conjugação correta. E sim, eu recomendo. Salgado, você recomenda? Recomendo. Então tá bom. Então está triplamente recomendado aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram. São 6 horas, né? Eu acho que talvez um pouco até menos que isso. Vale a pena assistir muito, é uma série incrível, maravilhosa. E não é necessariamente que os spoilers vão estragar a sua experiência, mas eu acho que é legal você assistir sem saber muito mais do que a gente comentou aqui. Sim, Salabim, sim. John Walker, vamos puxar lá logo o homem, o sujeito, começar já na polêmica, que foi introduzido dentro da série, né? A gente não sabia quem era esse homem, surgiu aí, porque todo o lance do começo do primeiro episódio é que o Sam Wilson, né, ele abre mão do escudo do Capitão América que o Steve Rogers deu pra ele, por conta do que aquele símbolo representa, que ele acha que ele não tá apto ou digno de seguir com esse manto, né, que é uma nova era, que precisa de novos heróis. Ele acaba dando o escudo pro museu Smithsonian, obrigado. Aí o governo vai falar, pega o escudo pra si, e aí no final do primeiro episódio a gente tem a revelação que escolheram um novo Capitão América, que vai ser o John Walker. KK Crying. Isso foi muito engraçado pra mim, porque a gente sabia que o John Walker ia aparecer, né, mas a gente não sabia como. A gente sabia que o Sam ia ter o escudo em algum momento, mas a gente não sabia também como. Então, quando ele leva o escudo pro museu, eu já fiquei tipo, meu Deus, o que você tá fazendo, homem? Aí na hora que o John Walker aparece, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, então foi muito legal isso, de que a gente sabia, mas o como as coisas foram acontecendo foi muito interessante. E eles jogam a bomba, né, no final do primeiro episódio, pra depois chegar no segundo, tipo, então, esse é o John Walker e tal. Então foi um processo muito interessante como foi inserido o personagem e como a gente foi aos poucos conhecendo algumas coisas positivas e muitas coisas negativas sobre ele. Então, é engraçado isso dos trailers e a gente já saber, porque eu não sei vocês, mas você fica olhando o trailer assim, você vê o Sam com o escudo, você vê que tem um cara vestido de Capitão América que também tem um escudo. Só que pra mim, pelo menos, eu não imaginei que era o mesmo escudo, que ele tava com o escudo do Capitão, porque termina com o Sam. E aí você fica, beleza, fizeram outro escudo pro outro cara. É outro escudo, fizeram outro escudo pra ele, outro foda-se. Capitão América, E aí você assistindo a série no final do episódio lá, ele tá com o escudo do Steve, aí você
fica, opa, pera lá, aí a gente tem que resolver melhor isso aí. Inclusive, parabéns ao Wyatt Russell, né, que interpretou o John Walker aí firme e forte nesses 6 episódios, porque eu acho que não é um papel nem um pouco fácil, porque já começa por isso, né, tipo, mesmo que o John Walker no final das contas fosse um cara super legal e não sei o quê, mano, a gente não tava comprado com ele, sabe, pra, depois de todos esses anos de MCU, pra chegar um cara do nada e falar, então eu sou o Capitão América, ia ser difícil de engolir de qualquer forma, né, então já é uma coisa difícil, e ainda depois com tudo que vai acontecendo com o personagem, que ele vai ficando cada vez mais desgostável, temos que dar o braço a torcer aqui de que o ator foi super corajoso e interpretou super bem, né, todas as nuances do personagem, que é bem complexo e bem difícil. Sim, sim. É isso, até isso que você falou, porque é muito engraçado, né? Porque se a gente pensa nos quadrinhos, a Marvel, sei lá, cada 2, 3 anos, ela tropeça, ela faz alguma passagem de manto, né? Ah, meu Deus, alguém caiu aqui e morreu. Ah, agora a gente tem esse novo herói que vai assumir esse manto. E dentro do MCU, a gente nunca teve isso necessariamente, né? Tipo, é a partir de agora, pós-Ultimato, que a gente vai começar a ver isso sendo trabalhado em vários âmbitos, né? Porque de todo mundo, a gente não tem mais Viúva Negra, a gente vai ver a série do Hawkeye, em teoria, tendo passagem de bastão, até mesmo a questão do Thor, eu acho que em algum momento isso vai acabar acontecendo também. Com o Homem de Ferro, a gente sabe que vem a série da Riri Williams aí também no futuro, a Iron Heart, mas o começo de tudo a gente tá acompanhando agora em Falcão e o Soldado Invernal, né? Eu acho isso muito interessante porque não é uma simples passagem de bastão, não é um simples, agora eu assumi o manto, é um manto que traz todo uma complexidade no desenvolvimento, seja qual for o personagem que a gente tá acompanhando. Principalmente o Sam Wilson, mas até mesmo a questão do John Walker também é muito complexa, né? Porque é o que a Nath falou, traz muito dessa resistência da gente com qualquer que fosse o personagem, mas eu acho interessante que o John Walker é aquele personagem que a gente cria resistência, enquanto que o Sam Wilson, ele é o personagem que a gente quer que ele assuma, mas ele que tem a resistência em assumir. Eu acho legal essa dualidade, eu acho que essa é uma boa palavra. Eu gosto muito disso que você falou, falando um pouquinho de uma forma geral do MCU, não especificamente do Falcão, esse lance da passagem de bastão, que o Ultimato foi meio que, foi um final de ciclo, né, um grandíssimo ciclo de 20 e tantos filmes. Então a gente vai acompanhar realmente um novo momento da Marvel e que o próprio Kevin Feige falou que vai ser muito de representatividade. Pois, né? Já passou da hora e, enfim, ele precisa ganhar dinheiro, então ele precisa se reinventar e que bom que isso vai significar mais diversidade e representatividade, né? Então, mais personagens femininas, mais personagens não brancos, né? Então, acho que isso é muito legal, mas, como você falou, eu acho que o lance do Capitão América é o mais complexo de todos. Todos. De tudo o que o personagem do Steve Rogers significava, mas também de tudo o que esse legado significa pro Sam, que eu acho que era uma coisa que muita gente não pensou, né? Da mesma forma que o Steve e o Bucky não pensaram na hora que eles falaram, vamos dar o escudo aí pro Sam, vai ser mó legal. E eles não pensaram que isso ia ser uma coisa muito complexa pro Sam. Eu acho que a gente também, como espectador, não tinha tanto essa visão. Então é muito legal de ver a série explorando isso e eu acho que deixando cada vez mais forte a figura do Sam como personagem e como Capitão América. Como episódio após episódio, você vê como ele é merecedor daquilo, né? Pelo menos pra mim, foi essa sensação. Tipo, eu já tava super comprada com ele, eu já tava super do lado dele, mas ele sempre fazia alguma coisa que eu ficava, aí ó, tá vendo? Olha aí, ele é o Capitão América, olha aí esse John Walker aí fazendo merda, sabe? Tipo, então eu acho que a série reforça bastante essa escolha do Steve, né? E reforça até o próprio personagem do Steve. É engraçado que ele não tá aí, mas ele continua sendo uma figura muito forte. Então eu achei que foi muito interessante mesmo. E bom, como eu falei, foi um processo difícil, porque a gente tava torcendo pelo Sam, só que aí o John Walker também, a gente vai descobrindo muita coisa sobre ele e ele é um personagem que ele meio que agrupa um monte de coisa ruim e errada, né? Tipo, ele meio que é um símbolo de ideal americano, entre aspas, só que é um ideal americano que é muito datado e que é muito negativo, né? Ele não representa um símbolo positivo, né? Porque os Estados Unidos é um país muito complicado. Então, muita coisa vai caindo no ombro dele, mas ele também vai fazendo escolhas muito erradas, né? Ele tem uma necessidade de se provar muito grande que vai levando ele para caminhos muito negativos, muito machista, muito
enfim. Muito extremo, né? É engraçado que eu sinto que ele é muito inseguro, mas ao mesmo tempo acho que ele tá no direito dele, porque ele é o escolhido e ele é o Capitão América. Então, assim, ele tem, tipo, muitas questões e que eu sinto que até o último episódio, né? Do último episódio eu acho que vai pra um caminho não muito legal, mas até então foi desenvolvido de uma maneira extremamente interessante. Sim, eu gosto muito do John Walker como personagem, assim. Não gosto dele, eu gosto do personagem e o que ele faz pela série dentro do universo, sabe? Ele é isso tudo que você falou. Ele é extremamente inseguro e aí dessa insegurança vem... Ele é violento, ele é imprevisível, ele... Impulsivo, né? Impulsivo, então. Ele vai fazer aquilo que ele acha que é certo pra fazer, sendo completamente errado, mas ele tá achando ali que é certo. Na cabeça dele, tá 100% correto. E a partir do momento que você dá o nome Capitão América pra ele, eu acho que isso meio que potencializa, né, tudo isso que ele sente. E você joga na mão dele uma bomba, assim, tipo, ó. E você vê que é claramente uma pessoa preparada. Você vê que ele, tipo, ele tem medalhas, ele sabe fazer isso, ele é habilidoso. Só que o psicólogo foi pro beleléu, né? Tipo, a parte psicológica da coisa lá, o psicotécnico, cagaram. O psicotécnico, socorro. Entendeu? A vida não é só jogar escudinho, não. Você tem que, né, trabalhar essa cabeça aí. Novamente, aquilo que você falou, eu acho que ele começa muito bem. Eu gostei muito dele na série. Tipo, narrativamente falando, né? Não das coisas que ele faz, mas do personagem. Claro. O ator também, muito bom. Ele passa isso pra você. E no final, eles meio que jogaram tudo fora. Com cenas pequenas, mas que eu fiquei, tipo, sabe? Não precisava. Por que vocês fizeram isso? Eu concordo tanto com o Salgado quanto com a Nath. O John Walker, ele é muito interessante. Tipo, ele é um personagem cheio de nuances, que eu acho que a cada episódio a gente vai vendo mais dessas nuances, tanto em pequenas conversas que ele tem, quanto principalmente em ações que ele acaba tomando, né? Que é até uma coisa que é curiosa, porque na época que o primeiro filme do Capitão América foi lançado, antes do filme sair, né? Muito era discutido o quão difícil era adaptar o Capitão América por ele ser justamente esse personagem que veste as cores da bandeira dos Estados Unidos e carrega esses ideais, né? E como que o MCU conseguiu contornar isso de uma forma interessante, em que o Capitão América não soasse como o escoteiro, o bom herói, aquele bom mocismo gigantesco, que a DC até hoje pena em conseguir fugir com o Superman em certo ponto também, que eu acho que o Snyder tenta ir por um outro caminho, mas não é um caminho tão... É outro extremo, né? Exato, é um outro extremo que o Snyder acaba tomando, mas a gente pensa que o Chris Evans, o Steve Rogers, ele conseguiu fugir disso, enfrentando o governo que ele representava, né? Enquanto que o John Walker, ele é justamente esse governo. Ele é a representação desse governo, mas é muito interessante como é carregado de todo esse fator crítico dentro do personagem mesmo. Tanto das ações que ele toma, quanto a própria questão dele falar no final, né? Que no episódio 5, que pra mim é o melhor, que ele fala quando ele tá sendo julgado que foi o governo que fez ele, que ele é o resultado do que o governo queria que ele fosse, e toda essa questão que envolve também o soldado, como que o soldado é tratado pós-guerra, tudo isso eu acho muito interessante no personagem. Só que aí cai no problema que o Salgado falou, que eu acho que é o episódio final, que não é o que acontece exatamente, mas é que é tudo muito abrupto. São 5 episódios que tem uma cadência de desenvolver todos esses conflitos, essa complexidade do personagem, que é uma coisa que cada vez mais a gente vê a Marvel seguindo por um bom caminho, que é, vamos fazer vilões complexos, com um certo grau de profundidade, e aí chega no último episódio de Falcão e o Soldado Invernal, parece que é a Marvel voltando a fazer as coisas mais básicas possíveis, e aí isso não cola mais nesse momento. Sim, eu fiquei muito chateada, porque é isso que você falou, não é que o John Walker não merecesse uma redenção ou um novo caminho, eu não acho que é isso, o problema é que foi muito do nada, tipo, em um episódio ele tava no fundo do poço, e aí no outro, tipo, fazendo gracinha e tal, e tipo, gente, não cola isso com a gente, sabe? E pra mim não colaria também com os personagens ali, então eu fiquei muito, muito, muito incomodada, muito chateada, porque tava indo num caminho muito legal, e aí parece uma coisa tipo, mas a gente não quer que ele vire vilão, então a gente precisa transformar ele aqui agora rápido, pra poder terminar a série assim, pra quando ele for aparecer no futuro em, sei lá, qualquer outro filme ou série, a galera já tem que estar resolvida com ele já não pode mais ser vilão. Mas eu acho que faltou tempo mesmo. Acho que poderia ter terminado a série
com ele ainda nesse tom mais vilanesco, e daí então desenvolver melhor a redenção dele no que quer que eles queiram fazer no futuro, seja Thunderbolt, seja Dark Avengers, enfim, não acho que dava tempo de em um episódio eles resolverem uma redenção de uma construção de 5 episódios da gente detestando o cara e o cara só fazendo coisas horríveis, né? Então com certeza foi um ponto muito negativo da série pra mim. Porém é isso, a Condessa Valentina Trouble Double lá, já esqueci o resto do nome dela, a Julia something, o nome dela é difícil, os dois nomes dela é difícil, o nome da atriz é difícil, o nome da personagem é difícil, aparece lá, enfim, ele ganha finalmente o nome de agente americano, então é isso. Wyatt Russell está oficialmente no MCU, vamos ver ele novamente, né, como John Walker em algum lugar, Deus no comando. Bom, e antes da gente falar do homem verdadeiro, vamos falar do outro homem, que é o Bucky Barnes, maravilhoso, perfeito, incrível. Também é um personagem, todos os personagens são bem complexos, né? Todo mundo tem os seus traumas aí de guerra, todo mundo é soldado, todo mundo sofreu, todo mundo tem os traumas, mas o Bucky eu diria que é o mais traumatizado de todo mundo, né? Por todos os anos que ele viveu como o soldado invernal, fazendo coisas que ele não queria, mas lembrando de tudo, né? Então a gente vê bastante no começo da série esse processo dele ainda com pesadelos, né, das atitudes dele como soldado invernal, ele na terapia, que foi algo super interessante de ver, e como ele tava tentando fazer reparações ali, né, com tudo que ele fez, e também a própria relação dele com o Steve e com o escudo, né, o que significava pra ele também. Eu gosto muito do Bucky, eu acho que ele já teve bastante espaço no MCU, mas eu fiquei bastante feliz que mesmo na série ele continuava tendo a evolução dele, mesmo ele não sendo exatamente o foco da série, né, porque o foco era realmente o Falcão. Então, gosto muito de Bucky. Falei aí sobre Bucky. Posso falar? Sebastian, man, you're looking good. Nossa, looking good em todos é, pelo amor de Deus, que homem lindo, que ódio. Vai, fala, desculpa. Ele tá muito, muito bom na série. E eu revendo o Soldado Invernal, né, que é o filme dele. É uma coisa que eu gosto do Falcão e Soldado Invernal, fugindo até um pouco, é como ele pega pequenas coisas, conversas da trilogia do Capitão, né, e vai inserindo aqui em pequenos elementos, em pequenas coisas. Porque eu lembro que no começo do primeiro episódio, quando a gente vê ele pela primeira vez, que ele acorda, ele tá no chão, e fica, meu Deus, homem, mas vai pra uma cama e não sei o que. Tem uma cena do Soldado Invernal que é muito legal, é logo no comecinho, a primeira vez que a gente conhece o Sam Wilson, diga-se de passagem, que ele e o Steve Rogers se conhecem, estão conversando, que o Rogers fala, né, eu tô dormindo no chão, aí o Sam fala, porque a cama é muito macia, né, e é justamente isso que a gente vê também na figura do Bucky, né, que talvez ele tá no chão, porque a cama é muito macia pra alguém que passou por guerra, por traumas e tal. Mas assim, só um adendo, não parece ter muita coisa na casa dele, assim, tipo, eu acho que sim, que é muito provável que ele durma no chão por esse desconforto, mas tem outros momentos, quando ele tá vendo o John Walker lá fazendo a entrevista e tal, que ele também tá sentado no chão e a gente vê, assim, que a casa dele não tem quase nada. Eu achava que a minha casa era meio vazia, assim, gente, porque, enfim, eu tô levando um tempo pra montar minha casa, mas a do Bucky, tadinho, é bem mais vazia que a minha. Eu fiquei com muita dor. Mas isso, Nathalie, isso é construção, isso é semiótica. É um personagem que se sente tão quebrado por dentro que a casa é um reflexo, ele não tem nada na casa, porque significa que ele não tem nada na vida. Exatamente. Olha aí, o suco do significado. Ai, como sofre o meu baby! Daqui a pouco ele vai ter que sair dali, porque vai dar algum problema, e ele é um lobo branco, não tem casa. Ai, tadinha, a gente rindo da desgraça do pobre do Bucky. Eu até aproveito pra puxar isso que o Salgado falou na brincadeira, mas é verdade, que dentro da série também temos o Wakanda, né, de uma certa forma aparecendo na figura da Ale. Tem até um episódio que abre, né, com ele em Wakanda junto com ela, dela fazendo teste lá, falando as palavras que despertam, que ativam o Soldado Invernal, pra ver se ele realmente curou-se disso, né, e ele chora. Sebastian está entregando atuação, entregando cabelo, entregando sorriso. Entregando
Do cabelo. O cabelo não é mérito dele, né? É da galera da produção, mas entregando a atuação. Nossa, sério, acho que essa é a minha cena favorita do Buck, assim, da série. As nuances na transformação, assim, na expressão dele. O medo que ele tá e depois o alívio que ele sente, que ele tá livre. Assim, parece que eu tô puxando muito saco dele, mas eu genuinamente acho que ele merecia ser indicado ao Emmy, de verdade, porque eu acho que ele arrasou. Assim como a Elizabeth Olsen em WandaVision, eu acho que o Sebastian também entregou tudo, serviu episódio após episódio. Sim, concordo demais também. E já que a gente tá falando de Bucky, apareceu aí de volta um dos personagens mais queridos pelas pessoas que estão aqui neste momento, que é o Zemo. Ah, tá, eu tava, ué? Pelas pessoas que importam, as pessoas que estão gravando este podcast. Exatamente. Melhor vilão que a Marvel já produziu, isso que eu estou falando, não gostou, me processa. Cara, e eu achei incrível a volta do personagem. Foi muito legal você ver o maior desenvolvimento dele, ele ter mais tempo de tela, e ele já, de certa forma, já ter se desprendido da vingança que ele tem em Guerra Civil, mas ainda você vê que não totalmente, porque ele segue a jornada de querer acabar com todos os super soldados. Perfeito sem defeitos, dancinha na balada, o Daniel Bru tá incrível. Eu acho que a hora que é pra ele ser assim, ele é um barão, né? A gente vê, dá o nome de Barão Zemo pra ele na série, e você vê que ele tem todo o jeitão, ele tem toda aquela malícia e toda aquela lábia. A cena dele com as crianças é muito boa, que ele vai lá dar balinha pra elas, e enquanto ele tá fazendo o Sam e o Bucky de otário, e enfim, eu sou muito puxa-saco do Zemo. Não, mas com razão, com razão. O personagem sempre foi muito legal. Eu nunca entendi as pessoas que detestaram o Zemo em Guerra Civil, porque, enfim, acho que ele foi muito bem feito e foi uma adição muito boa pra série, né? Eu acho que não ficou uma coisa tipo, ele tá ali. Tipo, não, ele de fato teve uma participação, ele foi importante. A única coisa que realmente não serviu pra nada foi aquela máscara roxa, né? Mas de resto, assim, o personagem incrível, perfeito, nenhum defeito. E até como ele ficava mexendo um pouco com a cabeça do Bucky, né? A gente ficava com essa preocupação de tipo, ai meu Deus, vai voltar Soldado Invernal? Não vai? Então, ele também adicionou pra essa parte, né, do Bucky, da jornada dele, mas também continuou a sua própria jornada. E eu sinto que no final da temporada, o Zemo, ele finalmente completou o que ele queria. Eu fiquei com essa sensação de, beleza, agora eu posso dormir em paz, pois destruí todos os super soldados, assim, tipo, agora foi. O Zemo, eu terminei ele com a mesma sensação do Bucky, sabe? De tipo, pra onde vamos agora? Concluir um ciclo, né? Porque parece que encerrou o arco dos dois, e aí daqui pra frente só Kevin Feige sabe. Sim. Mas eu concordo. O Zemo, pra mim, eu acho que é top 3 melhores vilões do MCU de uma forma geral. Desde a época do Guerra Civil, eu gostei do personagem porque se a gente pensa que o Guerra Civil é um filme de heróis brigando, no final das contas, é um filme muito grandioso nesse sentido, é muito foda que o vilão é um cara normal, é um ser humano, sem poder nenhum, apenas com a inteligência dele e com um propósito, ele conseguiu quebrar os Vingadores. Ele é o principal responsável, se a gente coloca em perspectiva, para os Vingadores perderem Guerra Infinita. Sim. Pelo fato de estar todo mundo separado, a briga do Rogers com o Stark. Então, você vê que ele é um personagem muito crucial pro MCU. E as pessoas se incomodaram com uma coisa tão pequeno e tão banal que não era o Zemo dos quadrinhos, que não era o cara que tava usando a máscara roxa, tanto é que a Nath falou, ou foi o Salgado, que tem na série, não tem serventia nenhuma, é um fanservice barato, tipo, foda-se se ele tá usando ou não a máscara roxa, porque eu acho que o personagem, ele é muito bem construído, eu acho que isso é mais importante do que ele ser fiel aos quadrinhos, que é uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não aprenderam a largar de mão, é que o MCU não é os quadrinhos. Eles vão pegar histórias, vão pegar personagens, vão pegar nomes de sagas, mas eles não vão adaptar igual. Eu acho que as pessoas ainda não abriram mão disso, tipo, as pessoas querem ver exatamente o que é nos quadrinhos, só que no final das contas não vai ser isso que vai ser entregue. E eu acho que é interessante, em parte, pra ser algo fresco, algo que seja inesperado pra todo mundo. E eu acho que o Zemo talvez um dos maiores exemplos disso.
E só complementando isso, tipo, porque tem que ser igual aos quadrinhos, eu acho que não só o MCU nunca teve a obrigação de adaptar tudo igual, como também, gente, não é porque tá no quadrinho que quer dizer que é bom. Isso não é sinônimo de bom. Tem muita coisa nos quadrinhos que é antiga, que é datada, que não funciona mais hoje em dia, que não funciona no live action. Eles estão criando um universo próprio que às vezes vai pra outros caminhos, que aí não vai encaixar mais e tem que adaptar as coisas. Então, assim, eu detesto quem fica se apegando aos quadrinhos como se fosse uma bíblia sagrada e que tudo que tá ali é perfeito, impecável. E que aquilo nunca pode ser mudado. Tipo, não, gente, isso não quer dizer nada. E provavelmente, eu não conheço muito dos quadrinhos, confesso, mas assim, do que eu vejo, ele é muito vilãozão, assim, e não tem muitas nuances. E eu gosto muito mais do Zemo no MCU, tendo essas nuances. E adaptação por adaptação, gente, nem, sei lá, o Thor é o Thor dos quadrinhos. Você olha assim, exato. Até os personagens grandes, o Capitão América, também não acho que ele tenha muito a ver com o personagem do quadrinho. Que ele é mais soldadão lá, ele é mais, sabe, turrão, ele é aquele bem velho. Nós estamos nos anos 40, né? Uma vez já tava uma conversa com um amigo meu falando que, você imagina, o Capitão América dos anos 40, congelado, acorda aqui, um tio racista pra caramba. Mas, tipo, não, eu acho que você tem que se adequar, eu acho que você tem que fazer adaptações. Sim. E não adianta, acho que é meio causa perdida você reclamar e querer as coisas tão fiéis. Sim, tantos filmes depois, né, gente? Só desapega. Eu só acho que sim, muito. A essência do personagem tá ali, beleza. De resto, aparência, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Sim. Bom, falando de vilão, a gente teve aí uma outra vilã, talvez a principal aí, né, da série, que foi a Karli Morgenthau, que era a líder aí dos Apátridas, que é essa organização rebelde, digamos assim, né, que tá tentando ir contra o que o governo tava fazendo em relação às pessoas que foram afetadas por conta do tal do blip, né, o estalo lá do Thanos. Então a Karli, ela tem motivações muito interessantes e que muitas pessoas concordam até, né, nós inclusos, mas também a personagem rolou ali um deslize em certo momento, começou a perder um pouco o propósito, né, e infelizmente acabou terminando também numa nota um pouco baixa a personagem, né. Sim, a Karli eu acho que era aquilo, eu acho que ela tinha muito potencial, a gente podia ver muito mais dela, só que é um daqueles buracos que eu cheguei a comentar na live, sabe, que eu acho que faltou ali, tá um desenvolvimento melhor, mostrar mais dela, mostrar mais ali dos colegas dela que estavam em volta. Sabe uma coisa que eu vi no TikTok? Pois quem acompanha as nossas lives sabe que o TikTok é um lugar, assim, que as pessoas estão muito ativas em falar sobre as séries da Marvel e tudo mais. Eu vi duas moças falando a mesma coisa e eu achei que realmente fez total sentido. Falando sobre como faltou um episódio de flashback pra gente ver o que tava acontecendo de fato durante o blip e esse retorno das pessoas, da gente ver como que foi esse lance de tirar as pessoas das casas e etc, pra gente ter realmente o impacto disso e complementar um pouco mais a personagem da Karli. Eu achei isso muito interessante, porque de fato a gente só ouve falar, né? Ai, porque era muito ruim, não, porque foi uma merda, não, porque foi o caos, mas a gente nunca vê isso, e que provavelmente faltou. Falta um pouco o que WandaVision conseguiu fazer um pouquinho, quando a Mônica volta, né, do blip, que a gente vê toda aquela situação tensa, né, as pessoas desesperadas no hospital. Caos mesmo, né? Eu acho que faltou isso mesmo em Falcão. E talvez, eu vou colocar aqui, eu não tenho certeza, mas Falcão foi uma série que ainda tinha muita coisa a ser gravada quando começou a pandemia, ou é impressão minha? Tinha coisa pra ser gravada depois da pandemia, sim. Então, talvez isso tenha afetado, talvez, os planos deles mesmo em ter janela, né, pra gravar mais coisas assim. Uma coisa que eu vi é que também tinha parte da trama da história que envolvia os apátridas, que era muito similar com o lance da pandemia, e que eles cortaram, porque lembra que eles estavam carregando umas vacinas, os apátridas, lá no começo? Sim. Parece que tinha todo um treco que ia ficar muito parecido e que parece que ia pegar mal e que por isso eles cortaram. Foi o que eu ouvi dizer, gente, não me perguntem, enfim, não tenho as fontes exatas, não foi o Kevin Feige que me ligou e falou isso, mas isso tá rolando, esse papo de que tinha um ponto ali que poderia ser muito relacionado com o Covid, que ia ficar chato e que tiraram
tiraram. Agora, o quanto disso de fato afeta essa impressão que a gente tem sobre o desenvolvimento da Carly, aí eu já não sei dizer. Entendi. Se colocasse isso, se isso ia melhorar, se era o suficiente. Talvez não fosse, mas talvez desse um estofo maior pra personagem, até mesmo pra chegar no ponto de virada dela, né? Que é uma outra coisa que às vezes eu sinto que também é muito... A gente precisa que ela chegue nesse ponto. Só que aí quando chega, eu acho que perde-se todo o impacto que ela teve até então também, né? Porque, agora ela é a vilã, ela, como a Nathalie sempre ficou zoando nas lives, ela prendeu o cabelo. Então agora desceu o tom vilanesco nela. Eu acho que também é uma oportunidade muito desperdiçada no final de... Precisava mesmo matar ela? Tipo, é meio... Vamos fechar essa ponta aqui pra ela não voltar depois e seguir o baile? Que eu acho que é meio um desserviço também. Eu acho que é uma tentativa de transformar ela num mártir também, pra ter, talvez, esse gancho para outras pessoas, né, que, enfim, o Sam tenta resolver ali o lance no final, mas isso não quer dizer que as pessoas vão concordar e que as pessoas vão do dia pra noite falar, tá bom, estamos de boa, cancela os apátridas. Não é assim que funciona, né? Então é bem provável que isso ainda meio que continue, e eu acho que o fato dela morrer reforça isso, né, dela se tornar um mártir mesmo pra essa galera, apesar de eu não curtir tanto assim o lance da morte e tudo mais. Agora, falando em coisas que eu não gostei e que, assim, top 2, top 1, provavelmente, coisa que eu detestei dessa série, Sharon Carter. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Horroroso do começo ao fim. Essa atriz não tinha nem que estar ali. A personagem não tem motivação, e agora ela é a grande vilãzona, porque, nossa, porque eu tô infiltrada no governo. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Não consigo falar uma coisa boa sobre a personagem e sobre a trama dela. Nada, assim. Tipo, no terceiro episódio, que é o lance que eles vão pra Madripoor, que todo mundo tava, não, Madripoor, meu Deus, lá vem os X-Men, né? Wolverine, aparece pichado, o Mercador do Poder está te observando. Tem o Mercador do Poder, é tão merda o lance do Mercador do Poder e ela ser o Mercador do Poder, que até a série mesmo caga pra isso, no final das contas. Tipo, a revelação é de uma forma tão anticlimática, porque realmente aquilo não importa nada, e aí... Até esse lance que a Nath falou, porque agora estou infiltrada, tal, que é a cena pós-créditos no final do sexto episódio. Gente, é o que a gente até conversou na live, é uma coisa que eu acho. Toda a questão de corromper o sobrenome Carter, eu acho muito foda. É um conceito legal, porque a Peggy tá lá desde o começo, Steve Rogers ajudou a fundar a SHIELD foi corrompida porque tinha Hydra dentro, beleza. Só que a Sharon, ela é uma personagem que tinha o seu propósito em Soldado Invernal. Em Guerra Civil, ela volta meio gratuito, e aí o que a gente vê aqui dentro de Falcão e Soldado Invernal é quase que uma pessoa perguntou, e a Sharon Carter? Lá no fundo, tipo, a pessoa lá no fundo, e a Sharon, cadê ela? Aí a gente tem que trazer a Sharon, né? E tanto fez como trouxeram de volta, porque ela não tem motivação, ela não tem justificativa, tudo da personagem soa fraco demais. Eu tenho uma teoria que é que alguém dentro da Marvel deve muito pra essa atriz e paga ela em pontas nos filmes da Marvel. Porque eu lembro na época de Guerra Civil, camiseta, tinha muito marketing da Sharon junto com a equipe Capitão América, tinha a foto dela, assim, tipo, sabe? Indo pra briga e tal, e ela tava em várias imagens promocionais, principalmente aquelas que são artes, sabe? Sim, sim. E ela só tem aquela aparição dela lá... Merda. Então, a pior cena do filme, eu acho. E agora é isso, né? Ela, pra mim, é um personagem completamente novo, as motivações muito esquisitas. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, eu concordo com tudo que o Arthur falou e o que você falou também, porque é isso, eu não consigo falar uma coisa boa dela. Não consigo falar, teve aquela... Até a cena de ação dela, que pelos trailers eu achei que ia ser muito legal, eu achei mais ou menos. Eu também. É isso, Sharon, ninguém te quer aqui. Mas, enfim, vamos ter que te engolir por mais tempo. Sim. É mais um Deus no comando aí. Acho que agora é a hora de falar do homem, o Is You Ready, Are You Ready, Senhor... O homem, o mito, a lenda,
o Deus Sam Wilson. Graças a Deus, este homem existe. Amém. Anthony Mackie. Só coisas boas pra falar dessa jornada do Sam. Muito feliz que a Marvel realmente se propôs a falar mais abertamente sobre racismo, né, nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que acha que ainda foi de uma forma superficial, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, mas eu acho que, considerando que é a Marvel, eu acho que foi tudo muito impactante, muito forte, muito mais corajoso do que eu imaginava que a Marvel faria. E até, enfim, colocando a própria trajetória do Isaiah Bradley, né? Que era o Capitão América negro dos quadrinhos, que foi injustiçado e arrancado da história e tal, e colocar essas duas narrativas de encontro, né, meio que do passado e o presente, e o que isso significa pro Sam. Então, eu gostei muito da jornada dele como um todo, e eu fico muito feliz que eu posso continuar falando que o Capitão América é meu herói favorito, porque o Sam continua carregando esse legado de uma forma muito, muito bonita, né, muito justa, muito inspiradora, enfim. Sim, eu gosto demais dessa construção do Sam, né? Porque se a gente volta pra época de Ultimato, eu lembro muito que depois que o Sam recebeu o escudo, a reação na internet foi um pouco justamente, até mesmo pelo que o personagem passa, né? Dessa dúvida de aceitar o escudo, de aceitar esse manto. Porque as pessoas estavam, não, meu Deus do céu! Murilo, se quiser botar uma voz distorcida, fica à vontade. Do pitaco da edição. Meu Deus do céu, quem tinha que pegar o escudo era o Buck. Porque o Buck é o verdadeiro sucessor e blá blá blá. Que Sam Wilson que... Eu acho que a série é muito feliz, né, ao desenvolver essa jornada do Sam, né, entender o que significa aquele escudo, entender que houve essa pessoa do passado que é negra, né, que foi apagada da história, todo o sofrimento que essa pessoa passou, e é uma jornada que vai construindo, como a Nath falou já nesse episódio, em vários momentos a gente fica, porra, olha aí, você é o Capitão América, olha aí, isso que é atitude de Capitão América, tem o pensamento, tem o coração, quebra a cara do John Walker. Pega esse escudo, porra, vai logo, caralho. Cacete, vai, mano. Pô, a gente fica mó triste no final do primeiro episódio lá, que ele vê a notícia na TV e fica, puta que pariu, o que eu fiz? E aí a série toda vai desenvolvendo o personagem, até chegar no ponto que, tipo, até algo que eu falei no meu vídeo, que ele abraça todos os lados, né? Ele respeita o legado do Steve Rogers, tipo, que é um amigo dele e tudo mais, mas que não tinha noção do que aquelas cores representavam pra ele, ao mesmo tempo que ele passa a ver o lado do Isaiah, né, e toda a dor que o Isaiah carrega também, entender que se ele não tentar ressignificar, que é uma coisa que a gente sempre falou muito dentro da jornada do Sam, né, de ressignificar as cores dos Estados Unidos pra tentar levar pra um caminho diferente, então é capaz de que tudo aquilo que o Isaiah passou também continue não tendo um peso pra uma mudança no futuro, né. Eu acho que quando Sim. ele abraça tudo isso, é o ponto de mudança do personagem dele. Não, eu vou sim carregar essas cores e vou ser o novo Capitão América, por mais que isso desagrade muitas pessoas. Eu sinto que virou uma coisa muito mais, tipo, ao invés dele ter que carregar o legado do Steve, ele passou a criar um próprio legado, um novo legado, né? Criar uma nova narrativa mesmo, porque é muito importante tudo que o Steve construiu, mas o Steve só consegue ir até certo ponto, né, eu acho. E o Sam, ele consegue englobar outras coisas dentro desse símbolo do Capitão América, dessa missão, né, de ser um herói e o que isso pode significar e da própria vivência dele, né, de trazer isso também pro trabalho dele como herói, por assim dizer, né. Então, até todo o lance da família dele também, o legado da família, o barco e tudo mais. Então, eu gosto muito como o Sam vai ser a pessoa que a gente vai querer admirar daqui pra frente. Ele vai se tornar tão forte quanto o Steve Rogers foi durante todo esse tempo, porque ele tá criando uma própria história que é tão importante quanto a do Steve. Eu acho que isso é muito importante, a construção do personagem mesmo, de ficar forte e firme. A maior surpresa pra mim na série foi, na verdade, a história do Isaiah, deles terem trabalhado isso já, agora, que eu tinha até comentado com vocês, acho que na primeira live, não lembro se foi uma das últimas do WandaVision, acho que foi na primeira live de Falcão e Soldado Invernal, que era uma história muito legal, que eu não sabia se eles iam adaptar isso, se eles estão igual, assim, aos quadrinhos, porque é uma história muito boa, e muito forte, muito pesada.
tanto quanto o que é mostrado em Jovens Vingadores, né, nos quadrinhos, quanto a própria HQ do Isaiah. E eles terem trabalhado isso foi muito legal pra mim. Assim, tipo, eu achei muito... Falei, caraca, legal eles terem colocado essas histórias nos holofotes, porque até uma coisa que a Nath comentou nas lives, quando você vai ver listas de gibi, de quadrinhos essenciais, pra conhecer o Capitão América, pra acompanhar Falcão e Soldado Invernal, você não via essa HQ, que é o Truth. Que eles colocaram até de nome de episódio, né? O 5º episódio favorito do Arthur, acho que é o meu favorito também. Colocaram o nome disso. E eu fiquei, caramba, olha, isso é muito legal. E eu espero que eles voltem isso ainda mais. Seja se eles resolverem continuar com a história do neto do Isaiah, né? Do Elijah. E com o Falcão também de Capitão América. Eu quero que eles continuem indo por esse lado e que eles continuem criando novas histórias em cima disso e do que vem acontecendo atualmente. Que é uma coisa muito atemporal. É muito triste, mas querendo ou não, é muito atemporal tudo isso. Infelizmente é muito atemporal, né? Infelizmente ainda se encaixa muito com o que a gente vive. A série como um todo, né? A história do Isaiah nos quadrinhos, ela ainda é muito presente hoje em dia. E aí a série do Falcão também refletiu muito isso, né? Muito do que a gente vê nas notícias e da relação de policiais e o comportamento do John Walker e tudo mais. Então é tudo muito atual e muito relacionável com a vida real. Eu gosto muito quando a história do quadrinho não é só herói piu-piu e é isso aí, soquinho e tudo mais. Eu gosto muito quando é algo realmente que a gente consegue pensar na vida, né? Eu acho que a série, ela entretém, claro. O episódio de Madripoor, pra mim, é entretenimento puro, é só alegria, é só os caras bonitos andando em câmera lenta, mas a série não é só isso, né? Então eu acho que tem um equilíbrio legal quanto a essas histórias mais dramáticas, mais densas, e um pouquinho, né? Uma pitadinha ali de leveza também, porque senão a série ia ficar, nossa, meu Deus do céu, ia ser um martírio ter que assistir toda semana, e não era, né? Eu achei muito, muito legal isso, fico muito feliz que a Marvel tá indo pra esse caminho, percebendo que essas histórias são importantes, são relevantes e que a gente quer ver isso, né? Eu acho que o sucesso de Pantera Negra e de Capitã Marvel foram 2 filmes muito importantes pra mostrar que essas histórias, elas não são só importantes pela questão social, mas que dá dinheiro também, sabe? Tipo, a gente tá aqui, a gente quer consumir as histórias, mas vocês têm que dar a história que a gente se identifica, né? A gente precisa se ver nas telas pra ir lá e gastar o nosso dinheiro com gosto, né? Então, eu acho que o Falcão também é muito um reflexo disso, dessa porta que Pantera Negra abriu. Kevin é muito esperto, gente, porque eu acho que é um ponto que ele consegue unir o melhor dos 2 mundos, é tipo Hannah Montana, que a representatividade vende, mas não adianta você fazer a representatividade pela representatividade se você não traz as temáticas que estão em torno desses grupos pra dentro da discussão. Falar pela metade, né? Pantera Negra consegue fazer isso muito bem, Capitã Marvel tem isso, agora Falcão e Soldado Invernal, a gente está vendo isso. Eu imagino que de uma certa forma, talvez, a série da Kamala Khan vai trazer essa questão também. Então, é algo que tá presente no contexto social, na nossa vida real. Se você vai colocar isso nos quadrinhos, vai adaptar pro cinema, pra séries, o que for dentro do MCU, isso tá inerente, isso tem que vir junto de alguma forma, pra não ficar justamente algo feito pela metade, porque claramente vocês só querem dinheiro. Tipo, toma o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo me entrega o que isso precisa ser dito. Você tem que colocar o holofote na coisa, né? Você não tem que pegar um diretor e falar que ele é o primeiro personagem gay do MCU numa pontinha de 5 segundos. Você tem que, sabe? Sim, tem que fazer direito. E agora, Sam Wilson vai continuar brilhando e voando com seu belo escudo nos cinemas, pois Capitão América 4 está em desenvolvimento. Ai, meu Deus, caralho. Nossa, mas tô, assim, vivendo por esse filme já. O Malcolm Spellman, que é o showrunner de Falcão e Soldado Invernal, já está atrelado ao projeto, né, no roteiro. Ainda não tem diretor. Junto com ele no roteiro vai estar o cara que eu não lembro o nome, mas que escreveu o 5º episódio, que todo mundo amou, adorou. Que é um mocinho branco, inclusive, diga-se de passagem, mas que mandou muito bem. E não tem diretor ainda, porém, né, a diretora da série foi muito, muito boa, hein? Acho que a Marvel poderia, né, levar ela junto também. E, inclusive, eu vi uma entrevista com o Anthony Mackie e ele chegou a comentar que ele gosta muito mais de trabalhar com diretoras mulheres, porque ele tá no Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, e ele comentou sobre isso, como ele curte muito trabalhar com mulheres, que ele sente que a coisa anda melhor, porque, né, mulheres são perfeitas, aquelas. Então, eu acho que podia, né, trazer a moça junta. Acho que tá tudo ali, né, todo mundo já se dá bem, ia ser muito bom. E é isso.
A gente não sabe se vai ter uma segunda temporada de Capitão América e o Soldado Invernal, né? Pois teve um plot twist ali no final, a mudança do título. Ai, nossa, gente, chorei que nem uma besta. Não sabemos se vai continuar a série ou não, ou se só vai continuar no cinema. Porém, foi anunciado aí essa semana que a Marvel vai colocar WandaVision como minissérie, né, nas premiações, e que Falcão e Soldado Invernal vai entrar como série de drama. E, no caso, isso se aplicaria a uma série que está acontecendo. Sim. Teoricamente. Então, vamos ver se rola uma renovação aí. Eu ia amar se renovasse, mas também não abrir mão do filme, acho que pode ter os dois. Pode ter os dois, não, com certeza. Eu acho que tendo uma segunda temporada, eu acho que eu vou ficar mais feliz com a primeira. Pra poder desenvolver melhor essas coisas que ficou faltando ali pra mim, né? Acho justo. Então todas torce, né? Mas de qualquer forma, essa jornada já foi muito legal. Muito feliz pelo Sam agora, finalmente. Nossa, gente, houve momentos que eu fiquei, meu Deus, esse homem não vai pegar nunca esse escudo, mas veio aí. Uniforme belíssimo, muito quadrinho. Vamos ver se for no filme se vai mudar. Enfim, é isso. O futuro do Sam é brilhante, amém. Rumo às estrelas. Isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre a primeira temporada, assim espero, de Falcão e o Soldado Invernal. Gostamos muito, choramos muito, rimos muito, Easy Red muito, Dancinha do Zeno muito. Enfim, muitos. Sim. Se você quiser acompanhar, a gente volta em junho falando sobre Loki, quando começar a série do Loki, análises semanais lá na Twitch. Segue lá, twitch.tv/tenisverde, clica no coraçãozinho. Além dessa live das séries da Marvel, a gente também grava o podcast ao vivo toda segunda às 8 da noite. Tem o Boletim do Hype, que também é um podcast aqui que vocês escutam no agregador, que é gravado toda sexta às 8 da noite também. Então cola por lá nesses horários, nesses dias. Segue a gente no Instagram, @tenisverdecast, @Salzinho, nosso convidado, especialista, terceiro membro dos quadrinhos aqui. Segue também @NatFanatic, @Senhor_Art, e nos vemos na semana que vem. Obrigado. Sim, obrigada se você ouviu até aqui. Obrigada, Salgado. Beijo, até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.